Vamos falar hoje sobre a segunda parte do livro, Desejo, Crença e Poder. E quem estiver assistindo o vídeo depois pelo meu canal do YouTube, o canal do Voo, eu convido vocês a curtirem o canal, dar um like no sininho e também compartilhar o vídeo, convidar as pessoas a conhecerem o canal do Voo, que é muito importante, fazer o canal do Voo crescer, expandir o conhecimento, que para uns é importante, para outros faz uma diferença muito grande na vida. Eu, como trabalho com pessoas há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, eu percebo a diferença que faz uma palavra, um vídeo, um story. Hoje a gente tem stories, mas antes tinham as frases. Eu sou da época do Orkut, então tinham as postagens, tinha os grupos muito parecido com o Facebook, hoje muito parecido com o Instagram. E é muito importante a gente compartilhar o conhecimento, porque isso pode mudar a vida, pode salvar vidas e pode fazer com que as pessoas acordem. Esse acordar não é a gente passar um susto na pessoa, mas fazer com que ela perceba talvez um caminho que ela estava trilhando, esse caminho, talvez o caminho da esquerda seja o melhor, ou o caminho da direita, ou seguir em frente. É muito importante isso, a gente divulgar conhecimentos, compartilhar stories. Eu faço muito isso com várias pessoas que eu sigo. Eu gosto muito porque eu acredito que isso possa ajudar as pessoas. Então, nós vamos seguir com o nosso livro. O primeiro livro editado, Desejo, Crença e Poder. Foi meu primeiro livro em 2015, ele foi publicado. E eu tenho muito orgulho de mostrar esse livro. Um livro que recebeu muitas críticas negativas e muitas críticas positivas também. Deixa eu levantar aqui porque eu estou gravando para colocar no meu canal do YouTube. E isso fez a diferença na vida de muitas pessoas. E é um orgulho muito grande falar sobre esse livro, continuar falando sobre ele, porque é um livro que muda realmente, muda a visão de quem lê, que segue os experimentos, que é um livro reflexivo. Com certeza, quem lê não é a mesma pessoa. Quando eu estava escrevendo esse livro, foi muito interessante, porque eu fazia uma autoterapia. Eu escrevia, colocava para fora o conhecimento, e esse conhecimento, eu comentei semana passada, que foi um livro totalmente inspirado. Quem acredita ou quem simplesmente não acredita, e foi um livro escrito por seres que não têm corpo físico mais, que têm só energia. Então foi um momento muito, muito bonito da minha vida, e eu gosto sempre de falar isso porque falar do mundo espiritual eu tenho um carinho muito grande por esses amigos espirituais que eu chamo. Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa história de vida. E eu queria muito que vocês comentassem alguma coisa, deixassem um feedback, quisessem interagir comigo, abrir o vídeo. Estou totalmente disponível, totalmente à vontade para conversar com vocês, que eu acho muito interessante essa troca, esse conhecimento, esse carinho, que é um carinho grande quando a gente abre uma câmera para possibilitar as pessoas de conversar. E uma conversa bem direcionada, ela vale ouro, ela não tem preço. E nós falamos do poder da vida, do significado da vida, do poder de acreditar. Um grande desafio que nós temos nas nossas vidas é o poder de acreditar em nós, o poder de acreditar em si,
poder de acreditar na força que nós temos e na nossa capacidade de guerreiros. Eu sempre brinco que nós fomos adestrados para não termos poder pessoal. Primeiro, pela família, porque era muito mais fácil dominar as crianças, passando medo e tirando o poder delas. Segundo, na escola, impondo regras. E no lado religioso, porque é muito mais fácil você comandar cordeiros, aqueles que estão sempre acompanhando as histórias, do que você deixá-los soltos, vocês pensarem por conta própria. E o meu grande desafio, a minha grande vontade é que as pessoas pensem por conta própria, que as pessoas aprendam a pensar por si, aprendam a tomar decisões pelas suas emoções, pela sua vontade, realizar desejos, quebrar crenças e também falarem assim: eu posso, eu tenho esse desafio. Eu quero instigar você que está me ouvindo hoje a fazer isso, a decidir realmente acreditar em si, que esse é um dos grandes desafios que o nosso ser pode ter. E o processo de acreditar em si, que é o primeiro capítulo desse livro, Desejo, Crença e Poder, ele está no primeiro módulo do Voo de Sofia. Nosso canal do Voo, ele foi inspirado no meu projeto, no meu site, Voo de Sofia. Quem tiver curiosidade, quem tiver vontade, entra no site voodesofia.com.br e o primeiro módulo do curso online é o processo de acreditar em si. Esse processo de acreditar em si não é uma coisa tão simples assim, como eu acabei de dizer. Nós fomos destituídos do nosso poder. Nós fomos destituídos quando crianças, destituídos na escola e nós fomos destituídos desse poder do lado religioso. E muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, quando tem uma união conjugal, eles são destituídos desse poder também, passam a não acreditar. Existem casamentos desastrosos onde as pessoas são ignoradas o seu poder e elas passam a ser submissas, subjugadas e começam a perceber que elas não têm poder mais. Eu falo isso porque a gente vê na sociedade, a gente conhece pessoas, eu recebo clientes, existem situações deprimentes que as pessoas vivem. Por quê? Porque elas acreditaram que elas não tinham o poder pessoal. E nós entendemos que esse poder ele existe em nós, que nós somos o poder e que nossas crenças elas são os pilares desse empoderamento. Está muito em voga hoje, tá na moda falar que as pessoas estão empoderadas. Como seria esse empoderamento? Nossa, aquela mulher está super empoderada. Tem uma cantora que nós vemos as pessoas falarem: nossa, Anitta, ela é empoderada. Há quem goste, quem não goste, quem não se interessa por nada, mas realmente é uma mulher que entendeu o poder que ela tinha e ela construiu o sucesso dela em cima do poder. Como tantas outras pessoas que podemos ou não citar como exemplos, e cabe a mim, a você, a qualquer pessoa não julgar, porque não cabe a nós julgar ninguém, porque cada um vive do seu próprio poder e vive no seu próprio mundo. E nós, às vezes, temos medo de reconhecer o poder do outro. Nós temos medo de reconhecer o valor do outro.
E quando passamos a apontar muito dedo para as pessoas, porque falta poder em nós, falta coragem da gente se deparar, olhar para o nosso espelho e falar assim: poxa, eu tenho esse poder, eu sou esse poder, eu consigo fazer a minha vida o meu melhor e eu acredito em mim. E eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Olhar, eu sempre brinco com esse experimento porque ele é um dos experimentos mais poderosos que existem. Mais poderosos que existem. Olhar para o espelho e reconhecer o próprio poder. Olhar para o espelho e olhar a beleza que cada um é. Olhar para o espelho e dizer: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Cada pessoa tem o seu limite, só que nós estamos aqui para aprender a passar por esses limites e realmente fazer a nossa vida ser diferente. O poder de acreditar em si, ele esbarra, ele bate nas crenças, naquilo que nós acreditamos de bom, que nos faz bem, e o que não nos faz bem. Então pensa nisso, reflete sobre isso. E nós vamos falar agora de um tema muito interessante. Nas nossas vidas a gente sempre escuta isso. Qual que é a vibração que você tem? O que você vibra na sua vida? O que você faz vibrando? E o que essa vibração significa para você? Como que você vibra no seu dia a dia? Qual que é a energia que você coloca nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos? Qual que é a vibração que você tem quando você fala com as pessoas, quando você reage a algumas coisas? Que energia que você tem quando você toma alguma decisão? E isso vem de encontro, eu estou passando porque algumas pessoas não viram a semana passada e eu acho interessante a gente dar só uma pincelada nisso. Quando nós acreditamos no nosso poder pessoal, nós passamos a vibrar de uma forma diferente. As nossas vidas tomam um rumo diferente e aquilo que poderia ser impossível se torna totalmente possível. A nossa chamada, o tema da nossa live é: você acredita em milagres? Qual que é a energia que você coloca na sua vida para pedir que aconteça um milagre? E nós temos que explicar o que é milagre. Você que está me escutando, o que você acha que é milagre? O que são os milagres? Vamos dar um exemplo. Eu fui viajar para Fátima e eu fui no santuário de Fátima e fiz um pedido, fiz uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Ou eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela e fui com uma intenção e realmente eu recebi esse milagre. Ou eu fui até Aparecida do Norte, fiz aquele caminho até o Santuário de Aparecida e eu fiz uma promessa, recebi o milagre e fui pagar essa promessa. Existem inúmeros casos de milagres. E aí eu te pergunto, essa pessoa tinha o que para ela receber esse milagre? O que vocês acham que essa pessoa tinha? Essa pessoa tinha fé, ela acreditou naquilo. E eu tenho certeza que essa pessoa que recebeu esse milagre,
essa pessoa acreditava naquilo que ela pediu e ela deve ter escutado a sua intuição, e feito algum ato de fé por si mesmo. E a sua vontade foi tão forte que ela se tornou um vaso receptivo dessas energias universais. E é aí que mora o segredo do sucesso. Não é só pedir para o seu santo de devoção. Não é só você acender uma vela. Não é só isso. O milagre somos nós. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? É isso. Quando eu comecei a minha fala hoje, eu falei assim que eu tinha um grande desafio, um enorme desafio de fazer com que as pessoas acreditem nelas, que as pessoas realmente façam das suas vidas um verdadeiro milagre. Como você vibra diariamente na sua vida? O que você faz da sua vida para ser diferente? O que você faz da sua vida para mudar? No que você acredita, no que você tem fé, mas não é no santo. Nos santos, tenha os seus santos de devoção. Vá à missa, vá à igreja, vá aos centros de oração, vá aos centros espíritas, vá na Umbanda, vá onde o seu coração te leva, a sua vontade te leva. Vá, mas trabalhe com essa fé que você tem, com essa crença que você tem no seu poder pessoal. Os milagres, por que acontece milagre para uma pessoa e não acontece para outra? Dentro das próprias casas, as pessoas, aquela pessoa é mais merecedora, aquela pessoa, o santo gosta mais dessa pessoa do que de mim. Não é isso, não é dessa forma. E eu vou chegar bem aqui embaixo já. E nós falamos semana passada sobre o medo. Esse medo pavoroso, esse medo de viver, esse medo que nós carregamos. O mundo está com medo agora do vírus. Temos medo do quê? Da violência que desencadeou. Temos medo do quê? De perder o emprego. Temos medo do quê? Medo do chefe. Continuamos tendo medo dos pais. O pai tá velhinho, mas eu morro de medo do meu pai. Eu não cresci. Eu não me empoderei. Eu respeito os meus pais, mas eu não preciso temê-los mais. Tem medo do quê? Medo da rejeição. Eu faço de tudo para as pessoas porque eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo do quê? Medo da opinião alheia. Eu tenho medo do que os outros vão dizer, falar sobre mim. Eu tenho que mostrar uma pessoa que eu não sou, porque eu preciso ser aceita. Eu tenho medo da sociedade. Eu me endivido, eu contraio dívidas, eu estouro o meu cartão de crédito. Por quê? Porque eu tenho que me vestir muito bem, porque o que os outros vão pensar de mim? Medo da rejeição. E isso é tão doentio que isso vira uma compulsão, vira um vício. O vício do quê? O vício de que eu tenho que para o outro me. Eu tenho que agradar as pessoas porque senão eu não vou ser aceita. E isso gera uma bola de neve, isso não é gostoso de ouvir. Não é. Isso não é bom de ficar escutando. A Alba tá falando umas coisas chatas hoje. Realmente, não são coisas muito agradáveis de se escutar. Porque a gente prefere viver dopado por essas energias, por esse medo, por essa insatisfação. E aí eu preciso do quê? Eu preciso de médico. Eu preciso de tomar antidepressivo, eu preciso de tomar tranquilizante,
Eu acho a minha vida um saco, eu não gosto da minha vida é chata demais. E aí eu tomo medicamentos, eu preciso de tranquilizante, eu preciso de beber, todo dia. Mas eu preciso beber muito, sabe? Porque senão eu não vou suportar a pessoa que está do meu lado. Então eu tenho que beber para agradar essa pessoa. Os vícios de comida, eu tenho que me entupir de comida para ser feliz. Eu tenho que comer doce, eu tenho que comer chocolate, eu tenho que estar sempre em festa, porque a minha vida é tão sem graça, tão sem sentido, que eu tenho muito medo de ficar sozinho. Medo. O vício do medo. O ser humano acostumou a ter medo. E agora, nesse momento tão delicado da pandemia, as pessoas estão começando a ficar viciadas de medo de contrair uma doença. Elas não se cuidam, mas elas têm medo de ficar doente. Isso é uma coisa muito insana, muito louca, porque eu não vou ficar doente se eu me cuidar. Eu não vou contrair o vírus se eu me cuidar. Eu posso até contraí-lo. Meu sistema imunológico, ele teve um déficit, mas eu comecei a cuidar de novo do meu lado emocional, eu comecei a cuidar de novo das minhas, dos sentimentos, e eu me fortaleci de novo, eu me empoderei de mim. E aí, eu não preciso ter tanto medo, eu preciso ter cuidados. Eu não vou sair abraçando e beijando todas as pessoas que eu encontrar. Eu não vou entrar em locais públicos com aglomeração de pessoas. Eu vou me cuidar, eu vou lavar sempre as minhas mãos, eu vou usar máscara nos locais públicos onde tenha aquele monte de gente. Mas eu não vou ficar obcecado, porque eu vou morrer com vírus. Você só vai morrer se realmente seu sistema imunológico estiver muito baixo. Caso contrário, quantas e quantas pessoas nós já vimos que contraíram o vírus e nem souberam que estavam com ele. Então isso é, vibre diferente, vibre felicidade, vibre contentamento, passe a achar sua vida melhor, construa uma vida melhor. E aqui, semana passada, eu coloquei uma frase muito importante. Você decidiu ser feliz hoje? Você cumprimentou o dia hoje e falou assim, bom dia, dia. Hoje eu tô feliz. Mas por que você tá feliz? Porque eu tô viva, porque eu tô agradecendo a minha vida. Tô agradecendo a oportunidade de ser melhor a cada dia. Aí você me pergunta, Alba, mas isso não é muito boçal, não? Falar, nossa, obrigada, dia. Sim, você poderia não estar aqui mais, ter perdido uma oportunidade. E você não estaria mais com as pessoas que você gosta, que você respeita, que você admira, tendo a oportunidade de crescer, de se desenvolver. E vou mais além, de se autoconhecer. Nós estamos vivendo uma aventura chamada vida. Eu tenho eu tenho um conhecimento espiritual grande. Eu sempre gostei de ler muito essa parte espiritual, essa parte religiosa. Eu fui, durante 15 anos, eu estudei uma ordem místico-cultural, acredito que vocês devam conhecer, a Ordem Rosa Cruz. Eu fui membro dessa ordem, eu cheguei até o 12º grau dessa ordem, eu adorava. Até que chegou um dia que eu falei assim, acho que eu não preciso disso mais. E dentro dessa Ordem Rosa Cruz, eu estudei todas as religiões, todas elas. E eu aprendi muito com esse lado místico, filosófico e religioso. Isso me fez entender
muito a vida e o porquê da vida. E o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Tem pessoas que falam assim, eu vim na vida a passeio, eu vim aqui passear. Tá certo. Mas dentro dessa pessoa existe sim uma insatisfação. Eu posso assegurar que sim. Porque a vida, ela tem um crescimento. Nós somos crianças, crescemos, viramos adolescentes, adultos, alguns viraram pais, outros não, estamos envelhecendo. E eu falo por mim, eu tenho uma ânsia muito grande de conhecer as coisas, de me desenvolver. Eu nunca fico quieta, eu não fico parada, eu nunca fico estacionada no mesmo lugar. Eu acho que o ser humano, ele precisa se desenvolver internamente. Ele precisa se empoderar a cada dia. Porque foi tirado o poder e agora nós estamos colocando esse poder de novo. Esse poder de ser quem nós realmente somos. E quando eu me deparo com uma pessoa triste, depressiva, pergunto assim, mas por que será que essa pessoa perdeu o sentido da vida? Você que está me escutando hoje, qual que é o sentido da sua vida? O que você acha que você veio fazer nessa vida? Você nasceu, um dia você vai morrer. Isso são duas leis que não tem gente que fica aqui a vida inteira. Eu não conheci. Aquele filósofo carnal sempre brinca assim que Rainha Elizabeth, ela nunca vai morrer. Então nós vamos esperar o dia da passagem dela. Mas eu te pergunto, qual que é o sentido da sua vida? Você que está me escutando, você que está me ouvindo, você que está aqui comigo, pensa, qual que é o sentido da sua vida? O que te estimula a viver, a levantar todos os dias? O que te estimula a sorrir? O que te estimula a continuar vivendo? É um amor? É o trabalho? São os amigos? É o prazer de viver? É o prazer de conhecer lugares? É o prazer de levar conhecimentos, prazer de ajudar as pessoas? Pensa, reflete. Qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Vamos usar uma palavra mais bonita. Qual que é o propósito da sua existência? Por que você acha que você está aqui? Você que está meio perdido na vida, fala assim, eu casei, mas eu não estou tão feliz, porque eu fazia tal coisa, aí eu deixei de fazer, e eu não tenho mais aquele prazer de fazer, por exemplo, dançar, sair com as amigas, fazer uma caridade ou estudar. O que te move? O que te faz tirar um sorriso do seu rosto e falar assim, poxa, gosto muito de fazer isso? Pensa. E tem uma outra pergunta, porque se eu não fizer pergunta, não sou eu. Porque eu não gosto de dar respostas, eu gosto de questionar. O coach, ele tem essa característica, porque ele quer te estimular a pensar, porque as respostas não estão comigo. As respostas da sua vida, elas estão dentro de você. Então, quem dá receita de bolo e receita de comida e receita de vida pronta, essa pessoa, com certeza, ela vai ter assim zilhões de seguidores. E você pode até pegar a deixa daquela história. Mas o sentido de um trabalho terapêutico é você ensinar a pessoa a buscar as respostas dentro dela.
E é isso que o livro faz. Ele te ajuda a pensar. Ele te induz a você se autoconhecer. Eu estou falando desse livro, o primeiro livro que eu escrevi, Desejo, Crença e Poder. É fazer você pensar mesmo, refletir, sair do sofá, do estado de almofada no sofá, que é a zona do conforto, da vida, que a vida tá ruim, mas ruim. Ah, mas eu vou ficar aqui sim, do jeito que eu tô, porque tá fácil. Não tá fácil, gente. Não tá gostoso. Você tá engordando cada vez mais, você tá criando uma barreira em você. Ou você tá se entupindo de remédio, ou você tá emagrecendo, tirando toda a seiva da sua vida. Ou você tá se drogando, tá se autodestruindo. O suicídio, ele não é só aquele que tira a vida em um ato trágico. Existem milhões de tipos de suicídio. Até um envenenamento mental diário é um tipo de suicídio, que você está tirando a sua própria energia. Pensa nisso. O nosso tema hoje está pesado, eu estou sentindo isso. Mas eu preparei outra coisa e de repente isso virou, e eu sigo muito a minha intuição, eu sou uma pessoa muito intuitiva, e eu acho que eu precisava falar dessa forma, porque com certeza algo vai mudar, algo vai se transformar. E uma pergunta que não podia faltar: quando pensamos no sentido da vida, nós pensamos muito em valor, no valor que você se dá, no valor que você prioriza e o valor que você ocupa na sua própria vida. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o próximo capítulo do livro, ele diz assim: a arte da busca pelo melhor. Quando deixa eu só ler uma pergunta aqui. Sim, Bá, os conflitos nos tiram da zona de conforto que traz o movimento, com certeza. Realmente é verdade, muita verdade, porque a dor e os questionamentos que nos trazem a tristeza, eles nos tiram da zona de conforto. Ou tem gente, Bá, que permanece na zona de conforto, sofrendo, deprimido e continua ali na zona de conforto, porque mudar não é fácil, não é mesmo. Quem tem a ousadia de tomar uma atitude e falar assim, poxa, desse jeito eu não fico e eu vou sair disso, é um vitorioso. Porque eu atendo muitas pessoas que elas estão vendo, é como se fizesse isso aqui, ó. Elas estão enxergando, mas elas continuam com os olhos tapados, olhando pelo meio dos dedos. Isso é muito forte. E a arte da busca pelo melhor? Tá, depois que nós entendemos que não é necessário ter medo, que nós precisamos mudar a nossa vibração, que o equilíbrio começa através desse processo, que nós precisamos entender o nosso valor, vem a busca pelo melhor. Comece um exercício na sua vida diariamente pensando assim: isso é bom para mim? Isso vai me deixar feliz? Eu ir nesse compromisso com essa pessoa só para deixá-la feliz, isso vai me trazer felicidade? Eu vou passar um dia com uma pessoa que eu não me sinto bem, isso é bom para mim ou é bom para ela? E isso tem muito a ver com todos os setores da vida, familiar, de relacionamentos, trabalho, sociedade. Isso envolve todos os questionamentos, todas as áreas das nossas vidas. Isso é uma questão de decisão, decidir se vamos ou não viver o que é bom para nós. E um ponto que eu queria deixar
para vocês, que é bem importante. Quantas vezes as pessoas se boicotam? Como é o boicote na sua vida? Você acha que você merece o melhor e está a fim de bancar isso, de peitar as pessoas que estão próximas? Ou você deixa para depois e fala assim, o sucesso não é para mim, eu vou deixar essa questão para uma outra hora. As oportunidades vêm e batem na porta e você fala assim, poxa, mas se eu resolver fazer isso, eu vou entrar em conflito com as pessoas do meu entorno. Isso acontece muito em relacionamentos íntimos. Isso também acontece em família. E isso também acontece no trabalho. Por quê? As pessoas têm medo do sucesso. As pessoas têm medo de serem independentes. As pessoas têm medo de serem rejeitadas. Por quê? O sucesso, ele atrai, mas ele também seleciona. Existem muitas pessoas, que não suportam ver as outras bem. Isso é um fato, isso é verdade. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção na vida de vocês, o quanto vocês estão se boicotando, o quanto vocês estão admitindo ser menos só para não ofender o outro, porque isso passa uma visão de ofensa. Poxa, mas ela tá indo muito bem. E eu, como é que eu faço? Isso acontece demais na vida das pessoas, na sociedade, no meio social. Isso é muito verdade. As pessoas começam a boicotar as outras. Então, antes que isso aconteça, a própria pessoa que tem muito medo da rejeição, ela tem uma oportunidade de sucesso, de se despontar, e ela recua. Um caso muito interessante. Tinha um relacionamento indo muito bem entre duas pessoas. De repente, uma parte falou assim, olha, eu quero que você vá embora, porque eu não quero me envolver com você, porque eu acho que eu não te mereço. Vocês já viram alguma coisa assim? Eu acompanho algumas pessoas que passam por isso, porque é muito triste ver que isso acontece. Então as pessoas não se permitem ser felizes nos relacionamentos porque elas se acham menos que as outras. Ou preferem viver relacionamentos destrutivos, tóxicos, porque tem medo de não encontrar outras pessoas. E aí, o tema diz o quê? O que o nosso tema diz? A arte da busca pelo melhor. Será que você busca o melhor para a sua vida? Você se permite viver o melhor? Você se permite ter uma vida boa, emocional, mental, física, espiritual? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Vocês já pararam para pensar isso? O nosso corpo, ele é transitório. Eu tenho essa crença. Porque como eu tenho uma facilidade de ver o mundo astral, eu sei que isso é verdade. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então a matéria é super importante. Eu estou viva. Eu preciso cuidar do meu corpo, da minha casa. Preciso cuidar da minha saúde. A arte da busca pelo melhor. Eu preciso cuidar da minha casa mental, da minha casa física, do meu corpo, do meu espírito, da minha energia, da minha vibração. Eu preciso cuidar de mim. E você? Você está cuidando de você? Você está tendo cuidados com a sua vibração, com as pessoas que estão próximas? Cuidados, carinho, atenção. Você cuida de você? Você se dá o melhor? Pensa, reflita sobre isso.
Você faz questão do melhor para você? Você faz questão de oferecer o melhor para as pessoas que estão no seu entorno? Eu estava hoje conversando com a minha filha, eu falei para ela assim, nossa, essa quarentena mudou muito, porque São Paulo é uma cidade, como a vida é muito rápida, a gente não tem o hábito, quer dizer, não tinha o hábito de cumprimentar as pessoas. Entra e sai, vai e volta, aquele mundo de gente. E aí eu me peguei fazendo uma coisa que eu não fazia há muito tempo: cumprimentar as pessoas na rua. E o mais interessante é a expressão que as pessoas me deram. Elas ficaram felizes porque eu as cumprimentei. Eu não sei se eu vim de uma cidade pequena onde as pessoas se cumprimentavam. E eu morei em várias cidades e eu cheguei aqui, eu perdi o hábito. E eu comecei a fazer isso com as pessoas que estão próximas a mim. Cumprimentar. Bom dia, tudo bem? Isso eu percebi que isso é um ato de amor, de carinho, você perguntar para o outro como ele está. E eu percebi durante essa quarentena que algumas pessoas desapareceram das nossas vidas. Eu não sei vocês, mas essas pessoas sumiram, não fizeram falta nenhuma, porque eu percebi assim, poxa, num momento tão delicado desse, que as pessoas precisam de mais atenção, mais carinho, essas pessoas sumiram porque elas não eram importantes, ou elas não sentiam a importância que eu tinha, que as pessoas do meu entorno tinham. Então é importante a gente perceber esses pequenos detalhes da vida. E eu hoje, completando a minha fala, eu cumprimentei as pessoas, conversei com estranhos, sorri para as pessoas. Então, o meu mundo interno, ele está bem. E o seu mundo interno? Qual que é o nível de azedume, de acidez que está circulando no seu corpo? Você é capaz de dar um sorriso? Você é capaz de cumprimentar as pessoas, expandir a sua energia, expandir essa alegria, esse sorriso? Quantas vezes você sorri por dia? Você já parou e se fez essa pergunta? Quantas vezes você sorri e agradece por dia? E no capítulo 8 da prosperidade emocional, eu coloquei uma frase do livro que diz assim: ser próspero emocionalmente é estar seguro, tranquilo e procurar viver de uma forma mais produtiva internamente. E tem uma lei de ouro que me acompanha. Eu já comentei com vocês que eu li um livro de Napoleão Hill há 23 anos atrás. Esse livro marcou minha vida. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Sugiro a leitura. Que tem a lei de ouro, a lei de ação e reação. Essa lei: faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse consigo. E no processo de coaching, tem uma outra lei de ouro, que ela é muito importante também. Diz assim: faça ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse com ele. E essa chave de sucesso, você fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse, derruba por terra os conflitos. Porque geralmente a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. E agora? E se você voltar o seu olhar para o outro?
e perceber, poxa, se essa pessoa não gosta que eu faça isso, por que eu tenho que fazer? E nunca esperar que os outros façam tudo pra gente, que isso vai danificar. Porque aí nós vamos ser mimados o resto da vida. E o que estraga as nossas vidas é o mimo. É achar que tudo tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e da forma que a gente acha que é o melhor. Nós podemos achar, mas a gente tem que entender também que o movimento da vida é diferente, é muito diferente. Então essa regra de ouro, essa lei de ouro, faça aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, é fato, sim. Então eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Isso é correto? Porque eu vou respeitar as pessoas como eu gostaria que me respeitasse. Tá. Mas faça ao outro, quando você vê uma pessoa, faça ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse com ele. Isso é respeito também. Você olhar o outro e perceber, poxa, aquela pessoa gosta de receber esse tipo de carinho. E eu vou fazer isso. E tem um outro livro de relacionamento, As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês conhecem. Me ensinou muito sobre relacionamentos. Porque a gente aprende a respeitar o jeito que as pessoas gostam de ser tratadas. O jeito que as pessoas gostam de serem admiradas e cuidadas. Então, esse processo do empoderamento que nós falamos hoje bastante, de se empoderar, de se construir, de se reconstruir, esse processo faz com que a gente alimente o nosso campo vibratório, alimente as nossas vidas de uma forma sempre o melhor. E chegamos no último capítulo do livro. Deixa eu ver quantos minutos faltam. Tá quase terminando. O processo do Deus interior. Esse processo é um processo que cai por terra. A adoração do externo, e passa a haver um processo de reconhecimento desse Deus interior. E a partir desse processo de reconhecimento do Deus interior, a gente toma posse do poder de quem nós somos, o poder de tomar as rédeas das nossas vidas e passar a não sentir medo mais, passar a não ter cuidados excessivos com as outras pessoas, os medos de rejeição, não colocar a pessoa em primeiro lugar, mas colocar as pessoas no lugar que elas devem estar. Não me desvalorizar, mas sim me olhar com olhos de reconhecimento e poder que eu tenho de acreditar em mim. E isso tudo a gente consegue com o quê? Com o altar do nosso coração. Eu já fiz esse experimento uma vez, quando eu lancei o Voo de Sofia. E eu vou falar um pouquinho e vou deixar 5 minutos para a gente fazer esse experimento. Quem tiver vontade, é um experimento muito bonito, muito simples, mas que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Porque nós passamos a entender o nosso poder pessoal, a nossa força, a nossa energia que nos conecta com a fonte de todo o poder. E com isso, a gente passa a despertar cada dia mais a intuição, a nossa força, a nossa essência e o nosso sinalizador. É essa energia intuitiva que faz com que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Que a gente seja intuído cada dia mais
cada dia com mais força, para a gente perceber onde os milagres estão e como eles se manifestam nas nossas vidas. Eu posso dizer particularmente que eu sou uma merecedora de milagres. Eu recebi vários milagres na minha vida e falar deles e falar sobre milagres para mim é uma verdade, porque eles já aconteceram inúmeras vezes. Mas eu me coloco como vaso receptivo. Eu me permito viver nesse altar interior, nesse poder interno que eu sou e nessa fonte de toda a vitalidade que habita em mim. E eu coloquei algumas frases que valem muito a pena para reflexão. Primeira coisa que eu queria falar é que eu sou uma divulgadora do mentalismo. Eu gosto bastante e eu tenho o hábito de recitar frases de empoderamento. Então esse vídeo vai ficar gravado. Vocês já sabem que as frases estão nos últimos minutos. Estamos a 57 minutos do final. Então eu queria deixar uma frase de poder para que quem tiver curiosidade e testar essa energia do empoderamento através das frases do mentalismo, diz assim: revelai-me o caminho, fazei-me ver claramente as bênçãos que me concedestes. Eu sei o que eu devo fazer e eu vou executar imediatamente, sob a direção do meu Cristo interno. Essa é uma frase de busca intuitiva. E eu vou deixar um outro presente, que é uma outra frase que me acompanha a vida inteira, que é uma frase muito linda, muito poderosa e que tem uma vibração muito alta. Atraio agora da substância universal, com irresistível poder e determinação, tudo o que é meu por direito divino. Tudo o que é meu por direito divino me é encaminhado agora e me chega com grandes avalanches de abundância, pela graça e de um modo milagroso. Eu não tenho o hábito de orar, mas eu tenho o hábito de recitar frases de empoderamento. E essas são duas frases que me acompanham durante toda a minha vida. Então, quem gosta, quem curte, está aí o presente. E agora eu te convido para fechar os seus olhos durante alguns minutos, 2 minutos, 3 minutos. E nós fechamos a nossa conversa de hoje. Então eu pedi para você fechar os seus olhos, entrar em conexão com a sua respiração, respirar profundamente, sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Mantenha os olhos fechados, solte as mãos, as pernas, solte a musculatura das suas costas, sentindo a energia fluir por toda a sua coluna. Solte o ar pela boca. E traga a respiração para o centro do seu peito. Imagine um ponto luminoso nesse lugar, no lugar do seu coração. Imagine um ponto de luz. Esse ponto cresce, como se uma vela tivesse sido acesa nesse lugar. E você imagina um altar de sua devoção, seja somente uma vela acesa, seja uma imagem de um santo,
e coloque uma rosa nesse lugar. Uma rosa que você mais goste, da cor que você gosta. E deixe essa rosa. E sinta essa energia nesse lugar sagrado que é o seu coração. Sinta essa energia, essa força, esse pulsar energético. E todas as vezes que você precisar se sentir seguro, entre no altar do seu coração. Entre nesse lugar sagrado, que é o seu centro de poder, da sua força, da sua energia. Respire profundamente. Solte o ar. Abra seus olhos. Encontre com você novamente, com a sua força. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês estejam bem. Uma meditação muito simples, mas muito poderosa. Espero que vocês estejam todos bem, energizados, plenos de si, crentes da sua força interna, do seu poder. É o que eu mais desejo, que vocês resgatem essa força interna que todos têm. Porque cada dia é muito importante nas nossas vidas, na nossa existência. Então eu desejo que vocês tenham um ótimo final de noite, que vocês tenham uma excelente semana, que vibrem muita luz, muita energia, vibrem coragem, determinação, desejem muito, creiam nesse poder interno, porque esse poder interior, ele existe em cada um de nós, basta o resgate dele. Então é com grande satisfação que eu agradeço a presença, e na próxima semana eu vou falar sobre consciência. Um grande abraço.